O banco encerrou a minha conta do nada. E agora? O que eu faço? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos irei falar sobre problemas bancários. Fica comigo até o final. Muitas pessoas pensam que encerrar a conta bancária é simplesmente apagar o aplicativo ou não entrar mais no aplicativo daquele banco. E não é bem assim que funciona. A relação entre o banco e o consumidor, ela é uma relação contratual. Existe um contrato bancário entre a instituição financeira e o consumidor. E como todo contrato, existem direitos, deveres e responsabilidades entre ambas as partes. Quando ocorre o encerramento unilateral, ou seja, somente de uma das partes da conta bancária, e no caso do vídeo estou falando sobre quando o banco vai lá e encerra a sua conta sem te avisar, isso pode acarretar uma série de consequências, não só jurídicas, mas uma série de consequências, porque nós vivemos em uma sociedade extremamente bancarizada. Para tudo que você precisa fazer, você precisa ter uma conta bancária. Trabalhar, receber, movimentar o negócio. E quando essa conta ela é encerrada, sem mais nem menos, isso pode afetar muito mais do que se imagina. Pode afetar a reputação, a estabilidade financeira, pode afetar o crédito no mercado, pode afetar a dignidade da pessoa, a atividade profissional da pessoa. Quando o banco decide simplesmente encerrar uma conta, ele está indo muito além de não permitir que você utilize. Ele está afetando todas as áreas da vida da pessoa. Muitas pessoas costumam perguntar: "E Mariana, o banco ele pode encerrar uma conta de repente?" Sim, já adianto que sim, mas a gente tem que ir com cautela. Porque, por exemplo, em questões de segurança financeira para a proteção do consumidor, relativos à fraude bancária, compliance, análise de riscos, ou então lavagem de dinheiro, né, fraudes bancárias, tudo isso dá ao banco legitimidade para encerrar uma conta. Mas tem que ter cuidado, porque existe uma diferença gritante entre exercício legítimo de um direito para a proteção do consumidor e abuso de direito, abuso desse direito. Quando o banco encerra uma conta sem avisar o consumidor, sem dar a possibilidade de organização, ou bloqueia valores e encerra o acesso do consumidor à conta, não possibilitando a organização, ou seja, falta de transparência. Quando o banco falta com transparência com o consumidor, isso pode incidir sim em um abuso de direito, que vai muito além de um exercício legítimo de proteção, né, de segurança jurídica ao consumidor. Pessoas geralmente reclamam no sentido de encerraram minha conta e não me avisaram nada. Isso é muito mais comum do que você imagina. E isso vai completamente contra o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Bom, para esse encerramento contratual, existe um princípio da transparência. O banco deve te fornecer uma justificativa clara, coesa, concisa do porquê ocorreu essa quebra contratual, do porquê ocorreu esse encerramento da sua conta. E na prática, infelizmente, não é isso que acontece. Porque simplesmente eles emitem uma decisão falando: ah, é nossa política interna, é uma decisão comercial, é por análise de segurança, é um desinteresse comercial, enfim, são inúmeras justificativas genéricas que eles geralmente enviam para todos. E não é assim que tem que funcionar. Pelo princípio da transparência, o banco tem sim que avisar o consumidor antes do encerramento contratual, unilateral, ou seja, por parte dele. Ocorre que a pessoa fica sem saber: ah, será que eu sofri uma denúncia? Será que houve uma fraude bancária? Será que minha documentação está errada? Será que foi um erro do sistema? E aí a gente fica perdido sem saber o que fazer. E isso é uma completa falta de transparência, é um completo abuso de direito do banco e tem que ser analisado. Muitas pessoas confundem bloqueio de valores com encerramento da conta bancária. Tem que ficar atento porque o banco ele tem uma obrigação legal. Preciso bloquear o valor, preciso bloquear aquela conta por conta de segurança em determinados casos. Por exemplo, movimentações atípicas fora do padrão comum do consumidor. PIX elevados, transferências elevadas ou transferências repetitivas que não são do padrão ou em lugares que não são padrão daquele consumidor. O banco está atento a isso. Por quê? Porque ele tem o dever, ele sabe que se acontecer alguma coisa, ele vai ser o responsável. Então, ele tem o dever de proteger a sua segurança financeira. Então, ele bloqueia esses valores ou bloqueia a sua conta por um tempo determinado por conta disso. Mas, tem que ficar atento por conta de quê? Quando isso ultrapassa o limiar de segurança, aí é que são elas. Por quê? Quando o banco bloqueia, por exemplo, o seu salário, o banco bloqueou o seu salário por um tempo indeterminado. Tudo isso tem que ficar atento. Ou então, às vezes, o banco, ele não te. Você tenta entrar em contato, olha, bloquearam a minha conta, o que eu faço?
o banco não te dá informações, negligencia essa tentativa de contato com você. Ou seja, você tenta entrar em contato e o banco não responde nada, você não consegue ter contato com o banco. Tudo isso, às vezes, bloqueia sua conta, exclui sua conta, sem te avisar, sem te informar. Tudo isso tem que ficar atento, porque pode sim ser algo que é abusivo, que vai além de uma segurança jurídica, uma segurança financeira para você. E hoje em dia tem outro fator, e acho que você vai se identificar aqui, as contas digitais. Os atendimentos são basicamente feitos por robôs. Você só conversa com a inteligência artificial. Você não tem mais aquele contato com alguém que trabalha no banco para te ajudar. Você simplesmente conversa com uma tecnologia. E isso gera um risco muito grande de automações de decisões. Ou seja, quando o sistema, a IA dele, simplesmente decide bloquear a sua conta bancária, simplesmente decide, sem te avisar, sem mais nem menos, sem transparência com você, bloquear a sua conta, é que gera o problema. E aí gera um grande problema no sentido de quê? No sentido de que até que ponto essas automações, né, de decisões podem prejudicar o consumidor? Até que ponto essas automações de decisões podem fazer o consumidor ter a conta encerrada sem transparência? Afinal, o consumidor ele não pode ser um objeto descartável do banco, principalmente quando existe uma dependência financeira daquela conta, daquela instituição. Mariana, e quando eu vou ter direito à indenização? O banco encerrou minha conta, não me avisou nada. Será que eu tenho esse direito a essa indenização? Bem, vamos lá. Todo contrato, ele tem um princípio que está dentro dele chamado boa-fé objetiva, boa-fé processual. Acho que você já entendeu o que quer dizer. A boa-fé quer dizer o quê? Que ambas as partes têm que ser transparentes, fiéis, honestas dentro, né, da relação contratual. Tem que ter transparência. Quando essa boa-fé ela é quebrada, os tribunais têm entendido sim que pode haver direito à indenização. Mas vamos lá, vamos com calma. Algumas situações como humilhações por conta da bloqueio da conta, humilhações por terceiros, humilhações do banco com o consumidor por conta do bloqueio da conta. Uma retenção indevida de valores, ou seja, você recebeu um valor e o banco bloqueou esse valor e não te devolve por nada. Falta de comunicação, ou seja, você tenta entrar em contato com o banco, não consegue falar com o banco por nada. Ou então, às vezes, você tenta entrar em contato, você consegue, mas o banco não faz nada para tentar resolver. É uma completa negligência com a sua situação. Ou então, às vezes, você tem sua conta salário, né, o lugar que você recebe o seu salário naquele banco e você não consegue receber o seu salário por conta desse bloqueio, por conta desse encerramento do banco. Ou então, às vezes, você tem perda de oportunidades financeiras por conta disso. Você quer ser contratado por uma empresa, mas ela só paga naquele banco e aí a sua conta está encerrada. E aí? Então, os tribunais, ao analisarem as situações, eles verificam questões como qual é a intensidade do prejuízo? Qual é o impacto, né, que isso teve na sua vida como consumidor? Qual o impacto isso teve? Você perdeu a oportunidade de emprego? Você perdeu seu emprego? Você foi humilhado por conta disso? Ou então, às vezes, qual é o comportamento do banco? Você conseguiu entrar em contato com o banco ele tentou resolver a sua situação da melhor forma possível? Quanto tempo isso está durando? Há quanto tempo o seu valor já está lá retido? Há quanto tempo esse bloqueio já está acontecendo? Todos esses fatores os tribunais têm analisado para decidir a questão de cabe ou não uma indenização. Tudo isso ligado à boa-fé objetiva, boa-fé contratual. Mariana, agora que isso aconteceu comigo, o que eu devo fazer? Primeiro, busque entrar em contato com a instituição financeira o mais depressa possível. Você precisa tentar entrar em contato com a instituição para resolver. Segundo, documente tudo, porque no direito não basta você ficar indignado, você tem que ter uma boa comprovação. Então, você tem que ter uma comprovação, né, documentação que comprove que houve um encerramento ou bloqueio da sua conta por parte do banco, sem aviso nenhum. Você tem que documentar que você tentou entrar em contato com a instituição financeira, seja através de telefone, gravando ligações, ou e-mails, prints de e-mails, anotar o protocolo, porque geralmente as ligações são gravadas, então anote os protocolos, deixe tudo devidamente documentado, o maior número de comprovações possíveis. Quanto mais provas, melhor. Terceiro, entre em contato com plataformas como o Procon ou o consumidor.gov e faça uma reclamação para tentar resolver através dessas plataformas. Elas são auxílio administrativo, ou seja, fora do judiciário, para tentar te ajudar antes de você ter que entrar com uma ação. E quarto, busque uma ajuda jurídica especializada, porque cada caso é único. Cada caso é um caso
E às vezes cabe sim indenização, ou às vezes não. Às vezes dá para resolver sem precisar colocar o judiciário. Mas para tudo isso você precisa de um auxílio jurídico para poder te ajudar, para poder te ajudar a discernir, para poder ajudar a diferir e o que fazer também. Enfim, muitas pessoas, elas deixam para lá simplesmente porque acham que o banco, a instituição financeira é grandiosa demais, então não compensa, não vai adiantar nada, eu vou só perder tempo e mais dinheiro e paciência com isso. E não é bem assim. O banco não pode tratar o consumidor como descartável, como um lixo. Não pode. E é o que tem acontecido frequentemente. As pessoas deixam de entrar em contato, as pessoas deixam de tentar resolver ou tentar ir atrás dos seus direitos em prol do banco, deixando o banco continuar com essas práticas abusivas. E por isso que continua. Então, documente tudo, tenta entrar em contato com o banco, busque auxílio nas plataformas jurídicas, né, o Procon ou consumidor.gov, busque esse auxílio, documente tudo e, por fim, procure uma ajuda jurídica especializada para o caso. Infelizmente, hoje em dia, os bancos, as instituições financeiras possuem um extremo poder sobre a vida financeira das pessoas. Então, já dizia a frase famosa, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o banco não pode faltar com transparência, com boa fé, com lealdade na hora de ter um contrato, assumir um contrato com você, consumidor. Não dá para você ir dormir e acordar amanhã sem saber se sua conta vai estar funcionando, se você poder receber o seu salário na sua conta, se você vai ter seu salário bloqueado por aquela conta, por aquela instituição financeira. Não tem como, é um cenário de insegurança jurídica que não deveria pertencer a você. E às vezes, isso é tão grave que pode afetar seu trabalho, sua renda, sua dignidade, sua estabilidade financeira. Não é assim. O banco, né, o consumidor, aliás, não pode sofrer com abusos praticados por instituições bancárias. E quem tem informação, quem é informado, passa na frente. Caso você queira uma análise do seu caso, o contato do escritório está na descrição. Até a próxima.